Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão me ouvindo agora, neste momento, né? A todos os irmãos, irmãs, amigos, né? Eu me chamo Alexandra e nesta noite eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra de fé, de esperança. E claro que estamos passando momentos de turbulências, né? Muitos conflitos, muitas aflições, ou no seu lar, ou no seu trabalho, no seu casamento, mas eu quero te dar uma palavra de Deus, que ainda há esperança. Eu não quero te dizer que a tua vida vai mudar num piscar e fechar de olhos, não, de forma alguma, porque há um tempo para todas as coisas, né? E tudo é quando entendemos o que está sendo falado, o que está sendo ministrado, né? Quando o nosso entendimento abre, aí as coisas acontecem. Então eu vou lhe esperar um pouco aqui para que você pegue a sua Bíblia manual, o seu tablet, o seu notebook, o seu celular. Se você não estiver uma Bíblia manual, você baixa no aplicativo aí, né, a Bíblia. E vamos acompanhar juntos, porque é bom você acompanhar a leitura da palavra de Deus, né? Para você meditar na palavra de Deus e entender a palavra de Deus, né? E vamos lá começar em Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 17, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Aqui já começa uma mensagem de fé e de esperança. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Então, Jesus, naquele momento ali, era para ter ficado chorando, né? Porque João estava preso. Jesus, naquele momento, era para estar ali procurando ajuda. Claro que o Senhor Jesus, ele estava como 100% homem e 100% Deus, né? Mas ele estava ali como homem e como Deus. E como homem, ele sente o mesmo que eu e você sente, quando ele estava na terra como Deus, né? Mas ele não. Ele deixou João lá e ele voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu quero te falar nessa noite dessa terra de Zebulon e dessa terra de Naftali. Zebulon e Naftali eram dois filhos de Jacó. Naftali, você pode pegar sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35, do versículo 23 ao 24, e você vai ver que Naftali e Zebulon, os dois eram filhos de Jacó. Só que o Jacó teve Naftali com Bila, a serva de Raquel. Raquel era estéril, e a irmã dela, Lia, era casada com o marido dela. E Lia deu 6 filhos a Jacó. E ela era estéril, ela não tinha dado nenhum filho a Jacó. E ela chamou a serva dela, porque o pai dela, Labão, deu a serva Bila para Raquel e deu a serva Zilpa para Lia. E Raquel pediu ao pai não, a Jacó, o seu esposo, para deitar com Bila, com a sua serva.
E Jacó obedeceu a sua esposa e deitou com Bila, a serva de Raquel. E teve Naphtali. E Lia, posteriormente, você vai encontrar lá em Gênesis, a partir do capítulo 35, que ela pediu a Jacó para deitar com a serva dela, Zilpa. Aliás, ele deitou com Zilpa, mas teve Zebulon não com Zilpa. Deixa eu me consertar aqui. Teve Zebulon com ela mesma, com Lia. Então foram 2 filhos, Zebulon e Naphtali. Um da serva de Raquel, Bila, e Zebulon era de Lia, da irmã de Raquel, mulher de Jacó. As 2 irmãs casadas com Jacó. Mas eu quero te falar sobre a terra de Zebulon e de Naphtali, que era uma terra que está escrito aqui, essas terras de Zebulon e Naphtali eram 2 filhos de Jacó, e que formaram 2 tribos, a tribo de Zebulon e a tribo de Naphtali. E essas 2 tribos, que nós lemos aqui em Mateus 4, a partir do versículo 12 ao 17, a descendência deles habitavam na terra de Zebulon. Esses dois filhos de Jacó, né, formaram 2 tribos, eu estou repetindo, e essas 2 tribos colocou o nome da terra, o nome deles, dessas 2 tribos, Zebulon e Naphtali. Só que eles existem desde Gênesis, nós estamos lendo aqui em Mateus, no Novo Testamento. E observe que eles estavam em trevas. Essa terra de Zebulon e de Naphtali, eles estavam, nós lemos aqui, Mateus capítulo 4, versículo 16, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Que luz é essa? Se você pegar Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1, você vai encontrar que luz é essa. Isaías, no Antigo Testamento, nós estamos lendo Mateus, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Isaías profetizou acerca do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. E lá em Isaías capítulo 9, você pode acompanhar aí, fala da terra de Zebulon e de Naphtali, e que nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre os ombros dele, que é o Senhor Jesus, que é a luz. O Senhor Jesus Cristo é a tua luz, é a minha luz, é a luz que toda a humanidade precisa. E quando essa terra que estava aqui em trevas, né, a terra perto do mar, de Zebulon e Naphtali, chegou a luz, que é o Senhor Jesus, e clareou, era um povo pagão. Um povo ignorante, que não tinha um conhecimento da palavra de Deus, que não conhecia as escrituras, que estavam ali. Tem várias trevas, tem vários tipos de trevas. A treva espiritual, a cegueira espiritual, que às vezes você lê a palavra de Deus e você não consegue entender. E existem vários tipos de trevas. Alguém doente, enfermo, é um tipo de treva. O casamento passando por dificuldades, por lutas, né? Ou seja, por separação, por brigas, por contenda, por divisão, por traição, é um tipo de trevas. Você desempregado é um tipo de trevas, né? Você com ansiedade, passando por ansiedade, passando por depressão, é um tipo de trevas. Você com insônia é um tipo de trevas. E o Senhor Jesus, ele chegou ali, na terra de Zebulon e Naphtali. Ele deixou João preso, olha. E ele foi ali, né? Nós lemos aqui em Mateus capítulo 4, do 12 ao 17. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que eu falei ainda há pouco com vocês, Isaías capítulo 9. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte. Imagine uma região e sombra da morte. Então existia aquele lugar da sombra da morte. Como no Salmo 23 também fala, o rei Davi falou, né,
que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, então aquele vale da sombra da morte existiu, era um vale de sombra de morte, né? E aqui em Mateus capítulo 4, do 12 ao 17, fala a região da sombra da morte. Estou mandando chamar a pessoa para participar do seu vídeo. Não precisa. Não precisa. E na região da sombra da morte, é que eu falei com minha filha aqui, que é a primeira vez que eu estou fazendo essa live, e eu entendo pouco de redes sociais. Eu perguntei a ela aqui, né, como é que eu faço aqui, que está dizendo para chamar essa pessoa que está participando do seu vídeo, né? Oi, irmão José Oliveira. Paz do Senhor, meu irmão. Como está o Senhor? Obrigada por estar participando desta live. Deus está falando contigo, comigo também, porque a palavra fala com quem está pregando e fala com quem está ouvindo a palavra. Nós todos somos ovelhas, né? Nós pregadores, todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus, do sumo pastor que é o Senhor Jesus Cristo. E todos nós somos membros do corpo de Cristo, de um corpo só. Todos nós somos membros de um corpo só e Cristo é o nosso cabeça. E aqui está dizendo que eles habitavam na região da sombra da morte e a luz raiou. E às vezes você está sem esperança, você está desiludido, você se entregou ao desânimo, ao desespero. Mas essa palavra nessa noite vai te levantar. Essa palavra vai te dar fé para você caminhar, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra que vai gerar fé no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo falando com nós. E a palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A palavra de Deus, ela penetra a nossa alma, o nosso espírito. A palavra de Deus penetra nossas juntas e as nossas medulas. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos, é o nosso alimento, né? A palavra de Deus é que nos ilumina, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então aquele povo estava em trevas e Jesus chegou. Aí você diz, mas irmã, não é como você quer me chamar, missionária, pastora, não sei porque não é título, não é um dom que Deus nos deu. Ele doou a nós esse dom de nós cuidarmos do povo de Deus, das ovelhas do Senhor Jesus, porque o povo é do Senhor Jesus, as ovelhas são do Senhor Jesus. Você não é de homem nenhum, de mulher nenhuma. Eu e vocês, nós somos filhas do mesmo Pai dos céus, do Senhor Jesus Cristo. E a luz chegou para a terra de Zebulon e de Naftali. Se você ler em 2 Reis, se você quiser acompanhar aí, ou se não quiser acompanhar agora, anotar, em 2 Reis, capítulo 15 e 29, fala sobre Zebulon e Naftali, que nos dias de Peca, rei de Israel, veio, né, o rei da Assíria e tomou esse povo da terra de Naftali, quer dizer, essa descendência, essa geração de lá. Porque aqui é outra geração, né? É uma descendência que usava o mesmo nome da descendência. E às vezes você diz assim, mas a minha família passou por isso, é maldição hereditária, é porque aqui Zebulon e Naftali, né, é da descendência lá de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, que é o princípio de José, das 12 tribos. Naftali e Zebulon faziam parte das 12 tribos de Israel. E às vezes você pode dizer assim, irmã, missionária, como você quer me chamar, pastora, não sei, mas é a minha descendência, passou por isso. E eu também, não aceite isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, o meu povo erra e sofre por não conhecer as escrituras, a palavra de Deus. Claro que se nós pegarmos versículos isolados da palavra de Deus, você vai encontrar a maldição realmente. Lá em Deuteronômio fala. Os 5 livros, né, da Torá, né, os 5 livros da lei de Moisés, maldito, né, todo aquele, tal, né, em Deuteronômio, que eu não vou falar sobre isso agora. Mas se você ler lá em 2 Coríntios, você pode anotar aí, capítulo 3, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo, ele assumiu a maldição da lei de Moisés. Ele se fez maldito pela lei de Moisés, no meu lugar e no teu lugar. Ele tirou a maldição da lei de Moisés.
Ele assumiu sobre ele se fez maldito no meu lugar e no teu lugar. Ele assumiu a maldição minha e sua. E ele lhe fez bendito. Então você tem que tomar posse da palavra de Deus, receber a palavra de Deus, se aquecer com a palavra de Deus, se esquentar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o fogo. Jesus é o fogo consumidor. Jesus é o fogo que eu e você precisa para nos esquentar. Às vezes você está frio na fé, às vezes você está frio na fé e a palavra de Deus é o fogo que te aquece. A palavra de Deus é o fogo que vai acender no teu coração, que vai aquecer o teu coração novamente, que vai iluminar o teu coração novamente, que vai te encorajar novamente. Eu não sei como se encontra a tua vida nesse momento, mas o Senhor Jesus sabe. Ele te sonda e te conhece desde o ventre da tua mãe. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Então, você tem que renovar a sua mente. Como é que renova? Na palavra de Deus. Jesus Cristo é o renovo. Jesus Cristo é a glória da segunda casa. E aqui nós lemos aqui no próprio Mateus 4, do 12 ao 17. No último versículo 17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem é o reino dos céus? É o Senhor Jesus. Ele reina. Ele é o nosso rei. Ele governa a nossa mente. Deixa Jesus Cristo governar a tua mente, ser o teu rei da tua cabeça. Ele é o grande rei. E o rei está acima de todo príncipe. O rei está acima de todo principado, de toda potestade. O rei é superior a todo príncipe, que é principado, a toda potestade, a todos os poderes das trevas. O rei Jesus Cristo é superior a tudo e a todos. Peça ao Senhor Jesus para vencer o seu cabeça, lhe dirigir, lhe conduzir. Ele é o único guia que eu e você precisa. Ele é vivo, ele está vivo. Ele chegou para os discípulos e disse lá no livro de João: não entristeçais, porque eu vou, mas eu vou voltar no Espírito Santo. Ele disse que o mundo não ia ver ele mais, porque o mundo só crê no que vê. Porque naquela época o mundo viu ele. Há 2000 anos atrás, os políticos daquela época viram Jesus. Os sacerdotes da 2000 anos atrás viram Jesus. Ou seja, os políticos daquela época viram Jesus. Todos da 2000 anos atrás viram Jesus. Jesus, assim que ele foi ressuscitado, ele se apareceu. Está escrito na palavra de Deus, a quase 500 e poucas pessoas. E ele se apareceu também aos discípulos. Ele se apareceu também a Tomé. E ele mostrou as mãos dele, os cravos furados nas mãos. Depois dele ter ressuscitado, ele ficou 40 dias após a ressurreição. E se apresentando a todos ali. E ele mostrou a Tomé as mãos dele, furada com os cravos, com os pregos, os pés dele, os lados dele. E ele disse a Tomé, que Tomé viu e creu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você é bem-aventurado, você é mais do que feliz que você não viu. Eu não vi, mas nós cremos, tem evidências, tem provas que o Senhor Jesus é vivo e ele está no Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus, do Pai. Mas a palavra de Deus diz que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quem conhece o Pai é só o Senhor Jesus Cristo. E a quem ele quer revelar. E a palavra de Deus diz que o próprio Pai diz que quem ama o Filho dele, ama ele. Mas quem ama o Pai não ama o Filho, porque quem vê o Pai, quem conhece o Pai, é o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus diz que Deus, o Pai, enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer aí é a morte eterna. Deus não quer que você pereça na morte eterna. Ele veio morrer pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelos pecados da humanidade, para você não ir para a morte eterna, para você ter a vida eterna. Ele não quer te dar só essa vida aqui na terra. Essa vida aqui na terra é um pouco de tempo. É 70 anos, 80 anos, 90, 100. A palavra de Deus diz que alguns passam, mas é cansaço, é fadiga. Ele quer te dar uma vida eterna. A palavra de Deus fala da primeira morte e da segunda morte. Que vai ter a primeira morte aqui. E quando Jesus vier arrebatar a igreja, está lá em Tessalonicenses, todos que morreram vão ser ressuscitados. Os que morreram em Cristo primeiro. E lá vai ter a segunda morte. No céu, o Senhor Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. Vai separar aqueles que se arrependeram dos que não se arrependeram. Jesus não tem culpa de nada. Ele, pelo contrário, ele assumiu a minha culpa e a tua culpa na cruz do Calvário. Ele assumiu a tua condenação e a tua condenação. O Pai
puniu, ele pegou a punição que era minha e que era tua e colocou sobre o filho dele, sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, chama por ele. Chama pelo Senhor Jesus Cristo. Não importa onde você está, não importa onde você se encontra, se volte para o Senhor Jesus Cristo nessa noite, para o Filho de Deus, que ele está no Espírito Santo e ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com um gemido inexprimível. Ele geme. Quando Jesus estava na terra, que Lázaro morreu, ele chorou. Jesus chorou. Jesus chora por mim e por você. Jesus te dá valor, você tem valor. A humanidade pode não te dar valor, mas o Senhor Jesus te dá valor. A sua alma, que ele comprou com preço de sangue, tem valor. Então reflita nessa mensagem. Reflita nessa mensagem, né? Que essa terra que estava esquecida, abandonada, não é a terra, o povo, sofrendo há muitos anos. E a solução chegou para a vida deles. A luz chegou, o Senhor Jesus Cristo chegou. O Senhor Jesus Cristo está na tua vida. E ele te renova, ele te consola. Eu vou fazer uma oração com você agora. E nós vamos encerrar, né? Mas receba essa palavra. Que o Senhor Jesus é a luz. E que ele é tudo que você precisa. Ele é a sabedoria nossa, ele é a nossa inteligência. O Senhor Jesus Cristo é a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo é a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo é tudo que eu e você precisa. Eu vou fazer uma oração agora, coloque a mão no seu coração. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu coração. Porque não é eu que faço nada por você. Não, eu também preciso do Senhor Jesus. Nós todos precisamos do Senhor Jesus. Pregadores ou não pregadores, precisam do Senhor Jesus. Nós todos dependemos unicamente desse Deus. O Senhor Jesus é o nosso Deus. Lá em Hebreus capítulo 1 fala do Pai dizendo sobre o Filho. Leia aí Hebreus capítulo 1. O Filho diz o Pai diz sobre o Filho: ó Deus, tu és Deus e o teu trono subsiste para sempre. O próprio Pai chamou o Filho de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 1. Leia aí, medita aí. Eu vou fazer uma oração e o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração. Porque é o Espírito Santo que trabalha. Eu não posso te dar cura, mas o Deus que você crê, que eu creio, ele pode te dar cura. O Senhor Jesus Cristo pode tocar nos teus lábios agora, como ele tocou nos lábios de Isaías. E o Senhor Jesus pode tocar onde homem nenhum pode tocar. Porque ele te ama, ele deu a vida por você. E está escrito na palavra, se ele deu a vida por você, ele vai te dar todas as outras coisas. Vamos fazer essa oração juntos aí agora, né? Norma Sampaio, minha cunhada, Deus abençoe, que está aí também, né? Maria da Glória, que está aí também, Deus abençoe, minha irmã, né? Vocês que estão aí assistindo, né? A palavra de Deus, porque a palavra é de Deus. E a palavra de Deus é viva. Então seja abençoado por essa palavra, né? Deus abençoe Maria da Glória, Deus abençoe Norma, Deus abençoe irmão José, né? E a todos que estão entrando, que vão entrar, né? Vamos orar junto. Coloque a mão no seu coração. Pai dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entramos em tua presença agora, Senhor. Nós entramos no santuário do céu, Deus vivo, pelo Espírito eterno, pelo nome de Jesus Cristo, pelo teu sangue, Jesus. Senhor, aonde essa pessoa se encontrar agora, que o teu Espírito Santo possa tocar do alto da cabeça à planta dos pés. O Senhor Jesus Cristo é a saúde das nações. O Senhor Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é tudo em todos. Então o Senhor é o remédio dessa pessoa, que ela precisa agora. Dá a cura a essa pessoa agora, Jesus. Eu sei que nem todos vão ser curados, que a tua palavra diz que na época de Naamã foram muitos leprosos, mas só Naamã foi curado. Mas, Senhor, aquele que tiver fé vai ser curado, porque o Senhor disse: até quando estareis convosco e vos sofrereis? E a fé, Senhor. E o Senhor faz o que o Senhor quer. Então, meu Deus, toca nessa pessoa agora. Remove, tira essa meningite, Senhor. O Senhor na cruz do Calvário tirou as enfermidades, tirou as doenças e levou sobre o Senhor. O Senhor tirou o velho homem Adão de nós, andar, xarabacantaré. E quando o Senhor morreu, o velho homem Adão foi morto no teu corpo. E quando o Senhor ressuscitou pelo Espírito Santo ao terceiro dia, o Espírito vivente do Senhor veio sobre nós. E o Senhor nos deu o Espírito de vida, Senhor. E nós vivemos pelo Espírito do Senhor em nós, o Espírito de vida que o Senhor nos deu lá em Efésios capítulo 2. O Senhor nos vivificou com o teu Espírito, o Espírito de vida, Senhor.
Então, Espírito Santo, toca agora e dá cura a essa pessoa. Porque, Senhor, a pessoa doente, enfermo, não pode trabalhar, Senhor. Tem vontade de trabalhar, mas não consegue trabalhar porque dói tudo, machuca, fica frágil, sensível. Ah, Deus vivo, toca agora, Senhor. O Senhor ama a humanidade. A tua palavra diz que o Senhor permite o mal para haver conserto, mas o Senhor não quer o mal de ninguém. A tua palavra diz que é como filho. Eu sou mãe. E a mãe corrige os seus filhos não para o mal, mas para o bem. E o Senhor também, Jesus Cristo, corrige as pessoas não para o mal, mas para o bem. Aleluia. E quando o Senhor permite o mal, é para haver conserto, para haver arrependimento, para as pessoas se tocarem e voltarem para o Senhor, porque o Senhor é Pai. E o Senhor quer os seus filhos perto do Senhor. Ah, Deus vivo, em nome de Jesus. Irmão Kennedy, Deus abençoe, né? A paz do Senhor a vocês. Ah, Deus vivo, Senhor Jesus. Se nós, como pecadores, nós queremos o bem um do outro. Imagine o Senhor que é sem pecado, que é justo, é perfeito. Se nós temos amor, que nós somos pecadores, a palavra de Deus diz que quem disser que não é pecador é mentiroso. Todos pecaram, está lá em Romanos capítulo 3, 23. Todos pecaram, todos. Mas o Senhor encerrou tudo debaixo do pecado para manifestar a tua graça, o favor não merecido. Então, nessa noite, receba o Espírito da graça do Senhor. A graça é o favor não merecido do nosso Deus. Nós não merecemos, mas Ele morreu no teu lugar, no meu lugar, para nos salvar, para nos libertar. Ele assumiu as tuas iniquidades, que é a injustiça, as minhas iniquidades, os nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo assumiu o teu fardo pesado, o teu jugo pesado. Irmã Josineide Silva, a Deus abençoe, minha irmã, minha amiga, né? Abraços e beijos, saudades, né? Abraço aí para a irmã Helena, para o irmão João, seu pai, sua mãe, para suas irmãs, né? Então, abraça o Senhor Jesus nessa noite, porque Ele não quer o teu mal. Não, Ele não quer o teu mal. Pense, eu vou repetir, se você quer mãe e pai, terreno, nós somos terrenos, nós somos corpo, alma e espírito, claro que o nosso espírito é do céu, a nossa carne que é da terra, mas nós amamos. Pensa, e Deus? Olha esse amor. Então Deus não quer o teu mal. Não. É conserto. É que Ele permite o mal para nos consertar, para nos corrigir. Como eu estou repetindo aqui, se você, pai e mãe, corrige o seu filho, Deus também corrige. Só que a maneira de Deus corrigir não é a forma que nós corrigimos os nossos filhos. A forma de Deus corrigir, nós não entendemos. Nós não conseguimos saber como Deus nos corrige. Ele sabe como te corrigir. Ele sabe como comandar a tua vida. Deixa. Deus, tudo que você passa é para o bem. A palavra de Deus diz que em tudo devemos dar graças. Então receba o Senhor Jesus no teu coração. Aí você vai dizer, eu já recebi Ele. Mas receba o renovo, né? A tua história foi mudada hoje. Deus está falando com alguém. Né? Deus vai escrever uma nova história para você, né? O Senhor Jesus, Ele te ama, Ele deu a vida por você, Ele é Deus de vida e não de morte. Ele nos deu o espírito de vida, está lá em Efésios 2, nós em ofensas e em pecados. Então receba o meu abraço, né? O abraço do meu esposo que não está aqui presente, da minha filha que está aqui ao meu lado, que não quis se aparecer, né? Eu creio que a partir de hoje, foi a primeira live que eu fiz, eu vou estar fazendo, eu vou estar... deve ser mais ou menos nesse horário. Eu vou estar aqui vendo direitinho, né? Esse horário é melhor para todos, né? Eu vou estar vendo, mas vai ficar gravado aí. Vai ficar gravado essa live. E quem quiser assistir mais tarde vai poder assistir. Então, orem por mim e orem por vocês. É um orando pelo outro. E a resposta vem de Deus, né? A resposta vem do Senhor. E Ele te deu a vitória. Como Ele deu a vitória ao povo da terra de Zebulon e de Naftali, Ele te dá a vitória também. Porque Ele não tem acepção de pessoas, Ele ama todos iguais. Glória a Deus. Um abraço e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, a todos vocês. Um beijo e um abraço bem apertado.